Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. É a penúltima lição desse ano de 2023. E o título da lição é assim, A Abelha Generosa. E o verso para memorizar está escrito em Lucas, capítulo 12, verso 15. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E o pare e pense, que é para a gente refletir. Você gosta de comer coisas doces? É muito bom, né? Você sabe qual era o adoçante original de Deus, além do néctar das frutas? Eu acho que nós já temos uma resposta. Aqui, na lição de vocês, tem uma imagem do quê? Quais são esses animais? São as abelhas, as abelhinhas. Então, qual é o adoçante original de Deus, além do néctar das frutas? Seria o quê? O mel. Muito bem. E a lição de domingo vai falar sobre o trabalho organizado desses animaizinhos. São tão pequenininhos, mas muito inteligentes. E diz assim, não sozinho. Você sabia que as abelhas precisam pousar em 2 milhões de flores para processar 1 litro de mel? Uma colmeia de abelhas precisa fazer uma varredura em uma área com cerca de 90 quilômetros quadrados para preparar essa quantidade. Uma abelha operária comum produz cerca de 0,5 ml, ou cerca de 10% de uma colher de chá de mel, durante a sua vida. Isso não é incrível? Isso não faz você apreciar mais ainda o mel? Quando você compra lá no mercado aquele pote de mel, ou quando você vai numa fazenda, aquele mel puro, bem gostoso e saboroso. Quando você vai passar ele numa torradinha ou numa fatia de pão, o que você pensa? Você pensa naquele trabalho bem árduo que as abelhas tiveram? Ou simplesmente você fala, nossa, que delícia? Pois é, pequenos pesquisadores, as abelhas, elas trabalham muito, incansavelmente, para produzir o quê? Esse adoçante tão delicioso e natural para os seres humanos. Vai aparecer aí na tela de vocês uma imagem de como é o corpo de uma abelha. Eu achei muito interessante, eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, nós vamos começar pela cabeça da abelha. Então, nós temos a antena. Mais para frente na lição vai falar sobre a antena. Para que serve essa antena na abelhinha? Então, olha só, nós temos aqui a antena, depois nós temos a língua, em cima tem o cérebro da abelha. Em continuação, vocês estão vendo assim um risquinho vermelho, é a aorta da abelha. Tem a glândula salivar, tem as perninhas dela, tem as asas e o estômago, é esse verde aqui, ó. E depois do estômago tem o intestino, e depois tem o reto, depois tem o saco venoso, sabe aquele ferrão no bumbumzinho da abelha? E depois tem as glândulas, olha esse nome aqui é bem difícil, seríferas. Glândulas seríferas, isso mesmo, olha só que interessante como que é o corpo de uma abelha. Vamos então continuar aqui a nossa lição. Na pergunta de número 1, está dizendo assim, o que Jesus nos ensina a fazer por nossas famílias? O que será, comparando com as abelhas? O que será? O que a abelha pode nos ensinar? O que a colmeia pode nos ensinar? Será que elas trabalham separadas, cada uma por si? Como que funciona esse trabalho em família das abelhas? Olha só, vivendo em um lugar com 60 a 80 mil abelhas atarefadas, seria para nós humanos semelhante a uma máxima lotação imaginável num transporte, que é um ônibus, trem ou metrô, em horário de pico. O que é pico? Quando tem muita gente, quando as pessoas estão saindo do trabalho, os ônibus ficam cheios, o metrô fica muito cheio e o trem também. Mas elas têm uma opinião diferente. Esses insetos maravilhosos vivem como uma grande família, cada uma tendo tarefas específicas, trabalhando em harmonia pelo bem da comunidade. A colmeia, que lição para nós. Então, cada abelha
faz o seu trabalho, porque é muito importante. Então, cada um fazendo o seu trabalho, a colmeia não fica suja, os bebezinhos, né, as abelhinhas bebês que estão nascendo, elas são cuidadas. Então, depois que elas nascem, tem todo o preparo para fazer o que? Um outro ninho. Tem a questão da cera. Então, cada abelha é responsável por uma coisa. Nós também fazemos parte de uma grande família. Temos nossos parentes diretos, a família de sangue, e depois temos uma família mais ampla, que é a comunidade dos irmãos da igreja. Então agora vem a pergunta: o que Jesus nos ensina a fazer por nossas famílias? Lá em João, capítulo 13, verso 34, diz o seguinte: amar uns aos outros como eu vos amei. Então essa é a resposta que vocês vão escrever aqui. Amar uns aos outros como eu vos amei. Número 2. Qual é o segredo para que nossa família seja feliz? O que diz lá em Efésios? E coloque de um lado da lista o que deve ser abandonado e do outro o que deve ser cultivado. Então nós vamos começar a responder. No primeiro quadrado, o que deve ser abandonado? A amargura. Amargura. E o que deve ser cultivado? Então você abandonou aquela tristeza, né? Aquela vontade de ficar só reclamando. E você agora está cultivando o quê? A doçura. Então você vai abandonar a segunda linha do primeiro quadrado, a ira, a raiva. Você vai escrever aqui. E na frente, o que você vai cultivar? A paciência. Você vai abandonar a blasfêmia. O que é blasfêmia? É você ofender, né? Você ficar criticando, ficar falando às vezes do corpo de alguém da família. Tipo, nossa, como você é muito gordo. Olha, como você é muito magro. Ó, você usa óculos. Ah, você não consegue entender isso. Ah, você é aquilo. Então, quando você ofende as pessoas, então você tem que abandonar isso. Então, isso chama-se blasfêmia. Você está blasfemando. E o que você deve cultivar? Palavras e atitudes boas. O que você deve abandonar? A última, a malícia, a maldade. E fazer o quê? Sempre o bem. Tá certo? E o colocando em prática. Como posso demonstrar amor à minha família hoje, nesta semana e neste mês? Escreva 3 sugestões. Então, aqui a resposta é individual. E nós chegamos ao final da lição de domingo. Olha quanta coisa você já aprendeu. Então, um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.